Sejam bem-vindos à Super Live. Essa Super Live é de comemoração de 21 anos de profissão. E, na verdade, eu trouxe uma pessoa especial, que é o Ricardo Botura, que é um grande companheiro de trabalho e a pessoa que é mais referência hoje no mundo da transmite da genética. Não entendo. Ricardo, eu estava falando que, na verdade, hoje é muito difícil o professor de educação física fazer cursos de laudo genético e, principalmente, nutricionistas também, na área de esporte, fazendo leitura de laudo genético. E sabe, existe um mercado muito grande aqui no Brasil para isso. A gente começou pelos times de futebol, está em todos os mercados, né, de qualquer modalidade. E a gente sabe que o teste genético na vida do atleta é um divisor de águas. Tá cortando um pouquinho, Thais. Tá cortando um pouquinho? Deixa eu ver. Vê se melhorou um pouco. Sim, mas parece que tem um eco no fundo. Tira para mim, por favor. Não, aqui, ó. Melhorou? Tá um pouco melhor. Melhorou? Sim. Então, vamos lá. A gente sabe que, na verdade, no mercado de trabalho, ainda tem educadores físicos e nutricionistas. A gente sabe que nutricionistas ainda não têm cultura de laudo genético. E a maior dificuldade, hoje, eu vejo pelo consultório aqui, quando eu atendo atleta, é que eu acabo recebendo essa quantidade de atletas com laudo genético, mas que não são profissionais do mercado que façam esse tipo de leitura. Sim, sim. Na parte da educação física, eu posso te garantir que sim, são ainda poucos os profissionais que têm, pelo menos que a gente tem contato, que conseguem dar uma leitura pro laudo de uma forma que seja aplicável na prática todas aquelas informações, transferir essas informações para a prática. E, na minha modesta opinião, isso é um problema são dois problemas, na verdade. Um problema é base. Para a gente falar de genética, a gente precisa entender de fisiologia do exercício. E esse é um grande problema, um calcanhar de Aquiles aí do profissional de educação física. Muitos deles estudaram fisiologia do exercício para passar nas provas da faculdade e não se deram conta de que precisa entender demais de fisiologia para prescrever treinamento. Não conseguiram entender que sem fisiologia do exercício não se treina. Eu posso te falar isso com bastante propriedade, porque eu ouvi já, por exemplo, da boca de uma pessoa que se dizia preparador físico e que queria trabalhar, se diz um cara expert na parte ali da genética aplicada ao esporte, porque já trabalhou com isso, e ele disse para mim que ele era preparador físico, então ele não precisava saber nada de fisiologia. Essa foi a frase dele. Eu sou preparador físico, eu não entendo nada de fisiologia. Fisiologia entende o fisiologista. Então esse é um primeiro problema, a base. O segundo problema é o oposto, que é quem está mais por dentro na área acadêmica, por exemplo, e que nunca estudou a fundo a genética, ou então estudou no começo, quando estava começando as informações e ainda tinha muita coisa para se estudar e não se tinha muita aplicação lá atrás, e a pessoa ficou com aquilo na cabeça e hoje, depois de 20 anos do Projeto Genoma, ainda acha que não se aplica a genética na prática. E aí é o oposto.
a pessoa fala de fisiologia, entende muito de fisiologia e não consegue perceber que a fisiologia não existe sem a genética. Então, é um gap ainda muito grande para a gente conseguir vencer na educação física, para as pessoas conseguirem começar a aplicar realmente na prática a informação genética. E a gente percebe ainda que, mesmo que os profissionais solicitem os laudos genéticos, né, Ricardo, que tem bastante hoje, até pelos próprios números a gente percebe que o laudo ele não consegue fazer a leitura, não consegue fazer a prescrição de fato assertiva lá os genes que realmente precisam. E quando a gente leva essa informação, por exemplo, para o profissional de educação física, mais que você ele ainda tem uma certa percepção de quais exercícios elaborar para o perfil genético. Então, na educação física, por exemplo, quando você explicar para um personal o alvo genético dele esportivo, com a preferência para o exercício, pelo menos, que ele consiga fazer o treino, eu me dou melhor eu explicar para o nutricionista fazer a priorização nutricional do atleta baseado no teste genético esportivo dele. Sim. Se a gente não tiver a condição de primeiro entender como que eu consigo pegar essa informação genética e aplicar na minha área, fica extremamente difícil de eu conseguir conversar com as outras áreas, né? Para que a gente possa, primeiro, se eu não conseguir entender a informação genética como aplicá-la na prática, eu praticamente não sei como prescrever treinamento, porque a informação genética ele é uma informação a mais que simplesmente valida aquilo que você já faz, para te dizer, esse caminho é um pouco mais simples, esse caminho é um pouco mais complicado. Então, baseado nessa informação, eu posso conversar com o nutricionista e dizer, ó, eu vou me basear mais neste caminho, porque é mais fácil. As informações que eu vou utilizar, os tipos de treino que a gente vai prescrever, são, na maior parte, voltados dessa forma, com esse tipo de intensidade, com esse tipo de volume, para que a gente possa construir junto um planejamento e uma periodização, seja de treino, seja nutricional. E o que você, dentro, né, do laudo esportivo, a gente sabe que no desenvolvimento do laudo esportivo, você separou a habilidade. Quando você genes dentro do laudo esportivo, o que você quis fazer com isso? Com que a gente interpretasse melhor esse laudo, entendesse melhor esse laudo, porque eu ainda, embora a gente já trabalhe juntos já há bastante tempo, eu percebo que ainda tem muita dificuldade profissionais e, por mais que separar os genes em relação, né, a cada determinado sistema, falar desse jeito, ainda tem dificuldade de entender a particularidade do laudo genético. Então, quando eu entrei em contato com a DG Lab, por exemplo, para a gente desenvolver um trabalho juntos, eu entrei em contato com o Daniel por um outro motivo, que nem veio ao caso, tinha a ver com o meu doutorado, ainda que eu estava para iniciar. E aí ele falou, a gente está precisando de uma pessoa que entenda dessa parte para remodelar o nosso laudo. Tá bom, deixa eu entender então o que vocês têm de informação. E aí a gente acabou remodelando todo o lado e criando esses perfis novos. Qual que é a ideia desses perfis novos? Como eu trabalhei já 7 anos, mais ou menos, como professor universitário, a ideia era
trazer uma informação que fosse didaticamente mais fácil de aprender. Porque a genética não tem como você separar, como você falar, esses 3 genes são referentes a essa coisa, esses 3 são referentes a essa coisa. Quando a gente está falando de treinamento, é um modelo tão complexo que toda a parte metabólica está sendo trabalhada junta. Então, a divisão dos perfis, ela nada mais é do que uma divisão de etapas dentro do pensamento do profissional. Então, a gente tem lá, por exemplo, um perfil de adaptação. E aí a gente tem, nesse perfil de adaptação, desculpa, vamos começar com o perfil muscular. Então, a gente tem um perfil muscular onde você tem ali como que os genes que a gente avalia se comportam no estímulo que você vai dar para o seu atleta, para o seu aluno. Então, tem um estímulo de força, estímulo de resistência, estímulo de velocidade, como que o músculo dele recebe isso. Esse é o ponto. O segundo é um perfil de treinabilidade. O que é treinabilidade? Eu sei se o meu atleta com perfil muscular está apto a suportar mais carga, mais volume, ou menos carga, menos volume. Eu não sei se ele tem mais resistência ou mais força, isso não existe. O que eu sei é ele consegue suportar um pouco mais de carga, ele precisa de mais tempo de intervalo, mais tempo de descanso, ele se lesiona com mais facilidade. Bom, vem a treinabilidade. A gente começa a falar de marcadores relacionados ao metabolismo, para entender como que ele responde ao treino. Então, intensidade e depois produção de sessão de treino. Como que eu vou prescrever as minhas sessões de treino? Vem um terceiro perfil, um perfil de adaptação, onde a gente vai juntar tudo isso e falar, legal, eu sei como que ele prescreve, como que eu posso prescrever intensidade, como que eu prescrevo toda a parte de treino dele, mas como que essa pessoa se adapta? Porque às vezes eu tenho um perfil de treinabilidade, isso já aconteceu algumas vezes, eu tenho um perfil de treinabilidade voltado para um tipo de prescrição que seria mais fácil de adaptar. Por quê? Porque ele responde melhor, a treinabilidade dele é melhor para aquele tipo de treinamento. Mas o perfil de adaptação dele a esse estímulo é muito lento. Então ele tem muitos genótipos ali que não são favoráveis, onde as proteínas que ele produz não são as melhores possíveis. Ou seja, eu preciso quebrar a cabeça para entender na minha periodização o que eu vou focar. Fazer com que o treinamento seja mais chato, seja mais difícil dele executar, mas a adaptação é mais rápida, ou colocar um treino que seja melhor para ele fazer, ele se sente melhor durante o treino, mas que a adaptação é mais lenta, ou seja, ele vai ter que treinar muito mais para conseguir adaptar. Então, dessa forma a gente pensou um laudo, mas se você for ver, é tudo interligado, porque não tem como eu separar, é simplesmente de uma forma didática para a gente falar, ó, começa analisando daqui, parte para este ponto aqui, finaliza nesse, mas saiba que é tudo junto. Nutrigenética acaba, não só da nutrigenética, mas principalmente do esporte. Eu falo que o de nutrigenética a gente está mais acostumado, a gente está mais adaptado por conta trabalha com processo de intoxicação, a parte intolerâncias, alergias alimentares, né, em relação a vitaminas, alguns minerais. Mas quando a gente vai para o esporte, eu falo que eu dou aula de pós-graduação de nutrição no esporte. E eu percebo bastante a dificuldade dos nutricionistas quando voltado para o esporte. E a maioria é da clínica. E quando eu vou fazer na leitura, né, de gene por gene, eu faço a leitura e depois eu vou falando sobre a nutrição para modular a gene. Então, o que eu vejo no é que quando a leitura de cada gene, embora ela se identifique, principalmente no processo inflamatório, né, que a gente vê, mas porque eu já tenho teste de genética, mas o restante dos genes, elas não têm a mínima noção do que fazer. Porque mesmo tendo a informação, a pessoa, por exemplo, que é de mais
visão, né, do que de que tem a parte de tendão, né, dessa fragilidade do atleta. E mesmo assim, eu percebo essa dificuldade do nutricionista em achar estratégias nutricionais para fazer essa modulação que a gente fala genética. E na parte física, quando você explica o básico, como eu falei antes, né, para o educador físico, quando o paciente tem um teste genético esportivo, eu sempre entro em contato com o profissional, marcando uma reunião personal, para explicar o teste genético para ele, se é a periodização de treino, Ricardo, conforme é o teste genético, eu também vou fazer parte do nutricional, vai casar, né? Porque a gente sabe a importância ali do microciclo, do macrociclo, macrociclo, a periodização do treino está contada com a periodização nutricional. Eu tenho muita dificuldade de explicar o lado para o educador físico, explicar o lado nutricional na parte esportiva. E o que pega para mim, principalmente agora no ensino, professora de pós-graduação, é um pouco o nutricionista da zona de conforto, apenas trabalhar com a clínica, ter essa visão do esporte, porque é um mercado que está crescendo muito. Os testes genéticos, os testes de metabolismo, estão crescendo muito no esporte também. E eu vejo que aqui no Brasil ainda não está fácil, sabe? Em contrapartida, avanços aí no esporte que está acontecendo. Sim, sim. É uma linguagem que tem que ser adaptada, né? Para falar com o profissional da outra área, para que a gente consiga entender os pontos que a gente tem que abordar com um pouco mais de atenção, para que essa leitura seja bem casada, né? Ricardo, dentro do perfil muscular, quais os genes que você acha que mais se destacam para tanto uma periodização de treino quanto periodização nutricional? Quais são os genes que a gente consegue fazer uma maior sinalização? Faz mais sentido a gente trabalhar? Não precisa ser todo dia, não. Faz mais sentido, né? Por que como que é mais modular esses genes? O gene mais importante, independente. Oi, desculpa, não entendi. Não, quando eu falo isso, na forma como você pode falar. O gene. Hã? Pode falar. Tá. O gene mais importante do teste completo que a gente aplica é, sem dúvida nenhuma, da alfa-quitina 3. Por que isso? Por diversas razões, mas a principal, ele é o único gene que a gente analisa que codifica uma proteína estrutural na musculatura. E isso faz uma diferença muito grande, porque ela constitui uma parte importante da fibra muscular, que ela faz a ancoragem da actina na linha Z, e ela tem diversas funções. Mas mais do que isso, o polimorfismo associado a esse gene, ele faz com que as pessoas que, assim como eu, têm este polimorfismo, não produzam essa proteína. Então, não é que, como por exemplo, você tem o genótipo, por exemplo, o gene da ECA, da enzima conversora de angiotensina, onde você produz uma enzima com uma menor atividade e, metabolicamente falando, o princípio de adaptação ao treinamento faz com que você consiga produzir a quantidade necessária para atender a demanda que você vai estar colocando ali. Nesse caso da proteína 3, você pode treinar quanto você quiser, porque o seu corpo não produz essa proteína. E por que ela é tão importante? Além de ser estrutural e de você ter produção ou não produção,
é porque ela tem, entre outros fatores, a característica de dar um pouco mais de rigidez para a fibra muscular, para o sarcômero, digamos assim. Ou seja, as pessoas que produzem essa proteína dentro da fibra do tipo 2, porque ela só existe na fibra do tipo 2, elas têm uma proteção, digamos assim, para suportar mais intensidade ou mais volume de treino, então suportar mais tensão de treino antes de você ter micro-rupturas. Então, por exemplo, tem um artigo bastante interessante sobre a Factina 3, onde eles compararam maratonistas já espertos já, que depois de fazer uma maratona, eles mediram força pré e pós a maratona e viram que as pessoas que não produziam Factina 3 perdiam mais força depois da maratona. Além disso, eles viam que as pessoas tinham uma percepção de esforço maior pós-maratona. Tinha uma percepção de dor maior depois da maratona. E o mais impressionante de tudo foi que eles dosaram depois da maratona, antes e depois da maratona, obviamente, creatina quinase, que é uma proteína que só existe dentro da fibra muscular. Então, se você consegue dosar no sangue, ele é um indício de que você tem lesão muscular. Quanto mais creatina quinase, mais lesão muscular. E as pessoas que não produziam factina 3, elas tinham maior quantidade de creatina quinase circulante. E aí, esse é um indício muito forte para que você, sabendo dessa informação do seu atleta, o que você faz? Você tem dois atletas, um que produz a factina 3, o outro que não. Os dois no mesmo nível de treinamento, como eram os atletas desse estudo. Os dois no final de semana fazem uma maratona no seu máximo, num rendimento bem parecido, termina a prova num pace bastante igual, um com mais percepção de dor, um com mais percepção de esforço, um com menos força, e aí você não precisa nem dosar. Um deles vai estar com maior quantidade de creatina quinase, o outro menos. Como vai ser a semana seguinte à maratona desses seus dois atletas? Vai ser igual? Não vai. Quem vai voltar a treinar primeiro? É aquele que se cansou mais ou aquele que se cansou menos? É aquele que se lesionou mais ou aquele que se lesionou menos? Obviamente que aquele que se lesionou menos, que se cansou menos, vai voltar ao ritmo de treino mais rápido. E eu estou falando de uma semana. Pensa nisso agora nas sessões de treino. A gente deu o exemplo da maratona numa prova. Mas vão ter sessões de treino onde a exigência física, a exigência muscular vai ser alta ao ponto desse atleta que não tem a factina 3 sofrer mais micro-rupturas, ou seja, precisar de um novo período de descanso, de um dia a mais, de um dia. Pensa nisso num ciclo de 6 meses. Pensa nisso em um ano. Pensa nisso num ciclo olímpico. Pensa isso ao longo da vida de um atleta. E a gente está falando de maratona. Agora, vai reduzindo a distância. Põe para meia maratona, põe para 10 quilômetros, põe para 5 quilômetros, vai ficando cada vez mais intenso. Põe esse atleta em 400 metros, põe esse atleta em 100 metros, a tendência é que ele suma. Porque sabendo dessa informação, eu paro de dar treino para a modalidade. É assim que se treina para 400, é assim que se treina para a meia maratona, é assim que se treina para... Não, é assim que eu treino você para a maratona. E agora eu sei que você tem características X, Y, Z, que são diferentes das características X, Y, Z do outro atleta. Se eu tiver dinheiro para patrocinar um desses dois atletas, se os dois têm o mesmo nível, só que eu sei que um deles tem maior capacidade de ser lesionado que o outro, aonde que eu vou colocar o meu dinheiro? É no atleta que tem uma maior capacidade de treinar, é uma maior treinabilidade. E está associada principalmente a esse gene da factina 3. De todos os genes, é aquele que tem os resultados mais normalizados, digamos assim, não tem controvérsia em cima dele. Outros genes, você encontra vários trabalhos que, esse aqui fala mais positivo, esse menos positivo. Por quê? Porque eles dependem de modulação metabólica, de treino. Então, se o treino ele vai para uma parte, eu vou modular mais rapidamente uns genes do que os outros. Se vai para uma outra parte, mais uns genes do que o outro. A factina 3 não tem essa condição. Ou você produz ou você não produz. Então, é extremamente importante conhecer esse gene, estudar tudo que tem a respeito dele, que aí é uma porta de entrada muito boa para quem quer começar a entender genética aplicada ao esporte. Tá mudo. No perfil de treinabilidade,
qual que é o gene assim que mais se destaca para fazer uma diferenciação também entre uma modulação expressiva geneticamente para o atleta? Aí eu já não separo mais um gene, aí eu já falo de um sistema, que aí a gente tem um sistema renina-angiotensina, modulado principalmente, inicialmente, pelo receptor beta-2 de adrenalina. Aí você tem um eixo complexo, onde você tem a ação de adrenalina, sinalizando num genótipo para o receptor beta-2, dizendo se você tem mais afinidade ou menos afinidade para adrenalina. Tá? E aí você imagina só, se eu tenho mais afinidade, meu receptor tem muita afinidade à adrenalina, eu preciso de menos adrenalina para ter um efeito vasodilatador. E com isso, eu vou ter menos ação dessa adrenalina estimulando renina, por exemplo. E aí isso vai incidir, por exemplo, com o genótipo de angiotensinogênio, com o genótipo de enzima conversora de angiotensina, criando um ambiente mais vasoconstritor ou mais vasodilatador. Então, vou dar um exemplo para todo mundo que está assistindo. Todo mundo alguma vez na vida já saiu para correr. Então, acorda, coloca ali o tênis, ou no meio da tarde, coloca o tênis e fala, vou daí para dar uma corridinha. Trotezinho, nada demais, que eu vou fazer meia horinha correndo. Aqueles primeiros minutos da corrida são um inferno para todo mundo. Todo mundo sente a sensação de não consigo, a respiração não vai, não entra no ritmo. Por que eu estou fazendo isso? Vou voltar para casa. E, de repente, não dá um estalo, você não percebe, e a respiração acomoda, a frequência cardíaca acomoda, e você vai longe e faz seus 30 minutos numa boa, nem lembra mais daquilo. Esse momento inicial de déficit de oxigênio, ele é modulado principalmente por esse eixo. Adrenalina, produção de renina, angiotensinogênio, angiotensina 1, angiotensina 2, e o seu corpo tentando, a adrenalina tentando vasodilatar, sistema renina tentando contrair, e aí aquele que é mais forte vence. Então, se você tem um efeito muito vasoconstritor, a adrenalina vai precisar ter mais efeito. Isso vai demorar mais tempo para que o seu corpo consiga levar a quantidade de oxigênio suficiente para dentro do músculo, para que ele consiga produzir energia de forma aeróbica para sustentar a demanda que você está fazendo, mesmo que seja baixa. Sair para correr e fazer um trotezinho, você aumentou a demanda de energia. Até o seu corpo ajustar, vai tempo. E aí a gente começa a entender treinabilidade. Porque se eu tenho uma pessoa que eu tenho todo esse eixo favorável, esse período dela de déficit de oxigênio vai ser curto. Então ela não vai sentir tanto. Se ela não sente tanto, ela não fica tanto em déficit de oxigênio, ela não fica tão anaeróbia. Ou seja, ela está poupando glicogênio nesse período. Enquanto uma pessoa que tem todo esse eixo vasoconstritor mais pesado, com os genótipos que produzem rapidamente essas proteínas, ele vai ficar talvez muito tempo nesse período. Então, a gente tem várias estratégias para ajudar essas pessoas. Fazer um aquecimento um pouco maior, começar numa intensidade muito baixa e aumentando gradativamente, se você não conseguir fazer um aquecimento. Então, tem várias formas de a gente pensar. Durante a prova, por exemplo, uma pessoa dessa pode sofrer quando você tiver uma subida, quando você tiver que fazer uma ultrapassagem, quando alguma pessoa tiver que dar uma acelerada. Cada vez que ela tiver esse aumento de demanda, muito provavelmente ela vai voltar para essa característica de déficit de oxigênio um pouco mais longo. Então, isso precisa ser treinado, precisa ser entendido pelo atleta. E aí a gente entende e começa a mexer no perfil de treinabilidade no dia a dia dos treinos. E a gente percebe, né, você falando com essa facilidade que você tem de explicar, o quanto é importante isso na vida do atleta. E não só para o atleta, né? Principalmente para o esportista também. A gente tem uma gama hoje muito maior de esportistas do que atletas. E muitos desses esportistas não se conhecem, não entendem como funciona o seu corpo, e muitos deles acabam indo para o esporte e se lesionando, tanto na musculação, como no crossfit, como em corridas, né, de 21 quilômetros, 42 quilômetros. Você percebe que a pessoa mal colocou o tênis no pé, ela mal consegue correr os 5, mas ela já almeja ali os 42. É compreensível. Né? Mas existe, né, um caminho para isso, para chegar nos 42, e não chegar nos 42 e ali você vê a pessoa se lesionar e ficar um ano sem correr. Então, ainda dentro do esporte, a gente percebe essa preocupação no atleta, com os times, com os clubes, cada vez mais abrindo espaço, Ricardo, para a gente
tanto para o nutricionista como para o profissional aí de educação física, mas a gente percebe que esse lado genético nos clubes estão também fazendo essa diferenciação na periodização de treino, para a periodização nutricional, mas ainda no mundo do esporte, falando do esportista, é o cara que acaba entrando para o esporte, mas se lesionando, porque não tem essa informação. Então, quando a gente fala que o teste de genética ele é um divisor de água, não é só para a parte de metabolismo, para gerar flexibilidade metabólica, por exemplo, para mudança de composição corpórea, ou para modular um processo de detoxificação que é lento, para melhorar um aporte antioxidante, para controlar mais o estresse oxidativo produzido pelo exercício, mas a gente sabe que também existe essa parte não só do teste de nutrigenética, mas essa complementação do teste do esporte, né, para que se faça, de fato, acontecer mesmo para o mundo ali de quem começou a praticar esporte ou está melhorando cada vez mais o seu rendimento no esporte. Eu dou exemplo, né, que é justamente o cara que começou a correr 5, 10, aí ele amou os 21 e agora ele quer ir para os 42. Como fazer isso, né, de uma forma mais adequada. E com o conhecimento genético, tem a precisão dos treinos, como a precisão também nutricional, e as chances dele conseguir correr mais 42 quilômetros ao longo da vida vai ser maior. Concorda comigo? Com certeza. Existe muito essa falha no mercado, não somente de atletas de alta intensidade, mas para o esportista final, que já trabalha, já tem o estresse do dia a dia, ainda não dá tempo para treinar, e almeja justamente ali uma prova de ciclismo, uma prova de maratona, enfim, o cara que ainda joga rugby ou joga futebol, enfim, tem tantas pessoas hoje que tem esse mercado, inserido no mercado de trabalho, tem esse nível de estresse produzido no dia a dia e ainda junta o estresse produzido pelo exercício físico. E aí, quando a gente entra no perfil complementar, a gente percebe também que calha muito com o teste de nutrigenética também, essa coisa da mais fadiga, do mais cansaço, dessa recuperação mais tardia, de 2 dias, às vezes 3 dias, daquela dor persistente muscular que muitas vezes a pessoa não consegue treinar direito, mesmo 2, 3 dias depois, o mesmo músculo. Então, a gente pulando ali para o perfil, né, genético complementar, quais os genes que você acha que dentro ali do perfil de estresse oxidativo, né, produzido pelo exercício, também eles se interagem, a gente sabe disso, mas qual assim que você chamaria mais atenção para poder fazer aí uma periodização, por exemplo, nutricional, para esse atleta sair mais rápido, né, desse processo aí, desse retardo, desse processo de recuperação tardia? Eu acho que nesse perfil é um perfil bastante interessante da gente conversar, principalmente na relação da profissão de educação física para a nutrição, porque inclusive se você olhar no laudo genético esportivo, se você pegar só de 2, o genótipo dele está invertido, o que é favorável em relação ao nutrigenética. Então, se você pega o genótipo da nutrigenética, a mesma pessoa, ele tem um genótipo favorável no esportivo e ele está desfavorável no genética. E a gente já teve essa pergunta várias vezes, mas por que vocês fizeram isso? O genótipo é favorável ou não é favorável? Fala, não, mas aí é que está a beleza da nossa interpretação. Porque o genótipo ele pode ser favorável ou desfavorável dependendo do contexto. E quando a gente fala de esporte, você está falando que a pessoa vai fazer exercício. Então, eu peguei um laudo genótico esportivo. Essa pessoa pratica esporte. Se ela pratica esporte, ela vai estar constantemente produzindo mais radicais livres. Porque ela vai estar utilizando cada vez mais mitocôndria para fazer exercício. E durante a produção de energia utilizando a mitocôndria, ela vai deixar escapar alguns oxigênios produzindo superóxido. E a função da SOD
é justamente pegar o superóxido, que é o principal radical que está sendo produzido ali, e rapidamente transformar ele em peróxido de hidrogênio. Então, se eu estou fazendo exercício, eu quero que essa SOD 2 tenha alta atividade, porque eu quero rapidamente compensar isso. Esse é o primeiro passo. E aí depois você tem o GPX1 e catalase para tentar acabar com esse peróxido de hidrogênio, que aí que é um ponto chave, porque o peróxido de hidrogênio ele acaba sendo mais tóxico do que a própria superóxido. Se ele não for compensado, pode interagir, por exemplo, com ferro, com outras coisas, e produzir um radical hidroxila, que aí seria extremamente mais difícil do que o seu corpo trabalhar. E aí vamos entender por que na nutrição, no laudo nutrigenético, ele se torna ao contrário. Porque se a pessoa está fazendo um laudo genético, nutrigenético, nada me diz que a pessoa está fazendo exercício. Pode ser que a pessoa simplesmente queira fazer uma reeducação alimentar, que ela queira emagrecer, mas talvez ela não esteja pensando em fazer exercício. Ou seja, ela não está pensando em produzir superóxido. Então, o corpo dela pode até estar produzindo, mas por causa de um processo inflamatório relacionado à obesidade e tudo mais. Mas a ideia é que ela não está produzindo a mais do que ela deveria normalmente. Ou seja, pegar o superóxido e rapidamente transformar em peróxido de hidrogênio é um problema para o meu corpo. Porque agora eu vou precisar lidar com uma substância que é mais tóxica. E aí eu preciso pensar em estratégias antioxidantes. Então, faz muito sentido a gente separar o que é favorável, o que não é favorável, baseado no contexto. Então, esse eixo todo da sódio, GPX1 e catalase, ele é extremamente interessante, e aí ele é o perfil genético complementar, ele tem esse nome, e ele depois é separado em dois, ele tem o perfil de estresse oxidativo e perfil de regeneração muscular, porque é um perfil para que o profissional de educação física que vai lidar com o esportista fale com o nutricionista e fale com o fisioterapeuta. Então é aí que vem o complementar. É um genético complementar, porque agora, neste momento, estou falando, ó, eu já li como você treina. Perfil muscular, treinabilidade e adaptação. Já entendi como o seu corpo funciona no treinamento. Agora, o treinamento não funciona sozinho. O treinamento depende de uma boa alimentação e também de estratégias nutricionais e também de estratégias de fisioterapia, de compensação desse treino. E aí eu vou, com esse perfil genético complementar, conseguir falar com esses dois outros lados e a gente começa a fazer um trabalho multidisciplinar. E as pessoas precisam lembrar de uma coisa muito importante. Teste genético é uma coisa que você faz uma vez só na vida. A sua genética ela não vai mudar. E aí, como você comentou no começo, existem vários laboratórios hoje vendendo teste. O que você precisa entender é, já que eu vou fazer uma vez na vida, pesquisar bem para saber qual laboratório você vai comprar o seu teste. Porque o resultado do gene vai ser o mesmo. O problema é a informação que vão te dar. E aí vira um terrorismo genético, que você pega vários laudos onde eles trabalham o fenótipo da pessoa. E ali está um erro grotesco. Não se define fenótipo baseado no genótipo. Se define fenótipo baseado em ambiente. Então, quais são os seus genes? São esses. Ok. Me conta a sua história. O que você fez desde que você nasceu? O que você está fazendo agora? O que você quer daqui para frente? Aí eu vou entender o ambiente para te direcionar qual provavelmente é o seu fenótipo. Agora, quando você pega um laudo e o laudo te diz, você tem 70% força, você tem 80% risco de morrer de... Calma. Então, todo o ambiente que está interagindo com o seu genótipo aqui para que vá transformar isso num problema ou numa dádiva para você. Que show, né? Uma verdadeira aula. Eu falo que eu não poderia ter escolhido uma pessoa melhor. Além de ser um grande amigo, é um grande profissional. A gente teve em alguns projetos juntos, que foi um sucesso, na verdade. Hoje, esse meu amigo mora na Itália, está muito chique. Você está fazendo pós-doutorado aí? Doutorado, estou fazendo doutorado. Doutorado, né? Então, eu estou no mestrado firme e forte agora. Muito bem, muito bem. Estou acompanhando. Estou trabalhando com Gene Conte.
na verdade, Legal. mas na parte de comportamento, né, alimentar, porque eu não consegui traduzir isso para o esporte ainda, porque eu não tenho uma quantidade aí de atletas para a gente mensurar a expressão desses genes aí entre grupos, né? Uhum. Então, na parte do perfil alimentar no Conte, acabou tendo até uma substâncias melhores ali na parte científica, sabe? Então, está Legal. sendo bem interessante, assim, esse meu projeto. Depois eu mando ele para você ver. Mas, Show. poxa, cara, eu falo que eu sempre falo para todo paciente, eu falo para todo atleta, eu sempre falo nas redes sociais, o quanto, de novo, batendo na tecla, o quanto o teste genético é um divisor de água, tanto para a parte de metabolismo energético, como para a parte de esporte. É um investimento que a pessoa faz uma única vez na vida e realmente tem que escolher o laboratório de fato. Não dá para fazer em qualquer laboratório, como você já explicou, né, essa diferença. E o quanto a gente pode utilizar nós profissionais, né, desse teste genético como substratos para melhora da performance física, para melhora de mudança de composição corpórea, para emagrecimento, para ganho de massa muscular, ou para levar aquele atleta no nível que ele quer chegar. Então, eu falo que o teste genético do esporte, a nutrigenoma no esporte cresceu bastante. Eu tenho desenvolvido um trabalho do Mentoria Thais Verde bastante específico agora só para genética no esporte, porque de genética na clínica já tem bastante pessoas falando, sabe, Ricardo? Mas a Uhum. genética no esporte ainda aqui no Brasil é bastante defasada nesse sentido. Então eu tenho pegado, né, bastante materiais, produzido bastante materiais, cursos, todos relacionados a essa parte da genética no esporte, para ver se a gente consegue, né, trazer mais nutricionistas, trazer mais educadores físicos, até mesmo os médicos, né, principalmente relacionados ao esporte, para a gente mostrar realmente para eles o quanto isso é importante e interessante para o mundo esportivo. Então, assim, eu agradeço muito, né, essa aula aí que você deu para a gente. Para finalizar, eu queria te perguntar uma coisa em relação ao teste esportivo, que é uma das minhas grandes vertentes. Quando a gente fala do gene VEGF-A, TNF-A, e quando a gente pega um CRP e interleucina 6, eu falo que eu tenho muita dificuldade ainda. Você percebe já de perfil a nível vascular, né, principalmente pelo VEG, já algumas informações, mas a gente percebe ainda, eu ainda tenho um pouco de dificuldade nessa parte da nutrigenoma em modular esses genes quando, né, esses 4 ele dá ali o alelo de risco, entendeu? Então, é bastante complexo, porque a gente tem que pensar em duas vertentes. No seu caso, vocês têm que pensar na questão nutricional. No nosso caso, no esporte, a gente tem que pensar na própria expressão pela fibra muscular. O TNF-A, por exemplo, fibra do tipo 2 produz, interleucina 6, fibra do tipo 1 produz. Então, dependendo do que a pessoa faz, do tipo de esporte que ela faz, e principalmente da combinação desses genes com sistema renina-angiotensina e principalmente com a alfa 3, te dá uma indicação um pouco melhor. Tá? Então, por exemplo, se você não produz alfa 3, você tem um maior risco de lesão muscular. E aí você precisa de um processo inflamatório que geralmente é mediado pelo aumento de interleucina 6, que tem como um dos papéis uma proliferação de mioblastos para te ajudar ali, com células satélites, para te ajudar no processo inflamatório. Isso, ele depende de TNF-alfa, do processo inflamatório ali, enquanto está tendo a reparação do tecido muscular, mas ela é influenciada, por exemplo, por proteína C reativa. Então, a proteína C reativa, ela tem um impacto impedindo a proliferação desses mioblastos. Qual que é o grande problema? Ela é extremamente ativa quando você tem um aumento de creatina quinase circulante.
porque você está sinalizando que você está tendo uma lesão muscular, a proteína C reativa é extremamente elevada, ou seja, o processo inflamatório fica maior. E aí, imagina tudo isso associado a diversas estratégias que as pessoas utilizam para acabar com a dor. Eu estou com dor, eu tomo um anti-inflamatório, acabei com esse processo. Eu vou fazer uma crioterapia, eu acabo com esse processo. Diversas estratégias que eu vou mitigar esse processo que eu não estou entendendo que ele é extremamente necessário para gerar adaptação, que é princípio de treinamento. Ou seja, o que eu preciso fazer? Entender como esses perfis funcionam para dosar as cargas do meu atleta, do meu esportista, para evitar que isso ocorra. Então, a gente tem aconselhado, por exemplo, atletas de altíssimo nível que têm vários desses pequenos gapzinhos que a gente diria, se eu colocar a carga lá em cima, você vai sofrer. E o que a gente faz? Reduz zonas de treino, aumenta volume, trabalha em zonas 1, zona 2 por bastante tempo e essa pessoa tem ganhos de desempenho absurdos. Por quê? Porque a gente está respeitando a genética dela. Onde, teoricamente, a gente teria que trabalhar com cargas maiores, porque é assim que se faz. E esse é o grande problema da nossa área. A gente segue a cartilha do é assim que se faz, é assim que eu fiz, é assim que todo mundo faz. Por que tem que mudar? Porque a gente dá treino baseado em individualidade biológica. Individualidade biológica sem genética não existe. É uma ilusão. A gente se baseia numa foto. A gente faz um teste físico e naquele dia que ele fez aquele teste físico, se ele está bem ou se ele não está, ele vai me dar um resultado. Baseado naquele resultado, eu prescrevo tudo que a pessoa vai fazer para os próximos meses. Eu não sei se aquilo lá é real. Agora, mesmo se eu soubesse que aquilo é real, como que o meu atleta vai responder amanhã no dia de treino? E depois de amanhã? E depois de amanhã? Isso é genética. Como que ele responde ao treino é baseado em como o corpo dele produz todos os metabólitos, todos como ele se organiza dentro da transição de um metabolismo para o outro. Tudo isso a genética me ajuda a explicar. Então, sem essas informações, dificilmente a gente consegue acertar o treino. O treinamento no seu âmbito mais íntimo, ele é tentativa e erro. Sempre foi. Por mais científico que você tenta ser, é tentativa e erro. Porque você sempre vai ter uma tentativa de um estímulo onde um atleta vai responder melhor que o outro. Então aí você percebeu que aquele não deu certo, você vai mudar, vai dar outro estímulo. Tentativa e erro. O que a informação genética nos traz? Menos tentativa e erro. Mais assertividade. E isso faz toda a diferença quando você está falando de atleta de alto rendimento, onde você consegue fazer adaptações que demorariam meses em pouco tempo. E essa mudança é muito rápida, Ricardo. Eu falo que como é rápida isso. Eu acabei te enviando um paciente recentemente, o Wellington, não sei se ele chegou a te procurar. Já, estou conversando com ele. Isso. E foi muito interessante. Eu fiz a leitura do teste dele, mas eu falei, olha, eu vou pedir um reforço, né? Eu vou pedir para você entrar em contato, porque essa pessoa vai fazer melhor a leitura do teste, porque vai ser a personalização do seu treino. Porque era um paciente que, na verdade, já treinava há algum tempo, mas não tinha resultado, você entendeu? Então, eu falei, agora, para ter a minha periodização nutricional, eu preciso da periodização de treino, que aí cada macaco no seu galho, né, meu amigo? Então, eu sempre falo, eu faço a periodização nutricional, mas a periodização de treino vai ter que fazer com alguém que saiba ler o seu laudo genético e que vai elaborar o seu treino baseado no seu laudo genético, na sua individualidade, na sua necessidade. Você tem alguém? Lógico que eu tenho. E aí eu encaminhei para você. Queria ter mais, é sério, eu queria ter mais profissionais para poder encaminhar, sabe? Porque às vezes a gente sabe que você está em um doutorado, você está em outro país, a gente sabe que você está trabalhando bastante também. Então, às vezes eu falo, poxa, podia ter mais alguém, né? E não tem, sabe? Não tem, ainda não tem, não. Então, Estamos formando. Eu me sinto muito lisonjeada, né, para você compartilhar todo esse conhecimento aqui comigo, né, no YouTube.
por estar comemorando, né, esses 21 anos aí de aniversário de profissão comigo. Você quantos anos também tem, Gui, de profissão? Por aí também? 2002 eu me formei. Ah, então você está mais velho que eu. 23. 23 23. anos, né? Aqui é Sim. só gente de peso, sabe? Obrigada, querido, né, de coração. Obrigada Eu que mesmo. agradeço. Essa live vai ficar salva lá no canal do YouTube para todo mundo poder assistir, que eu acho que ela é super válida, né? Você fez aí vários ensinamentos, que é muito bacana, mesmo para quem não tenha conhecimento, né, do laudo genético voltado para o esporte, você foi show nas explicações e extremamente didático. Muito obrigada, viu, meu querido? Eu que agradeço pelo contato, pelo convite. É sempre um prazer. Sempre que eu tiver disponibilidade, eu vou estar participando, sim. E já te dar a cobrança aqui pública também. Lembrando que a gente tem um deadline aí para julho de um outro projeto que a gente está fazendo junto, sempre envolvendo genética, mas ainda sigilo. Não, ó, eu tô quietinha, produzindo quietinha. Tô até me Show, show. surpreendendo. É a tal resiliência, sabe? Depois dos 40. Faz parte, faz parte. A tal resiliência, sabe? A hora da. Eu tô escrevendo ali, tem momentos que eu falo, nossa, que vontade de compartilhar. E aí eu falo, Coisa não, boa a gente quer contar, né? Coisa boa a gente quer contar, mas não dá, não pode. eu não posso, entendeu? Não Mas já pode. comecei já. Bom, muito bem. Show. Vou te mandando Show. depois, tá bom? Legal. Tá Grande bom. beijo. Tá frio aí na Itália? Bastante, bastante. Essa semana esfriou Calor. bastante. Aqui Imagino. tá muito calor. Muito. Imagino. E aqui tá Saudade do momento. ventando, então tá bem frio, tá bem frio. Mas dentro de casa eu tô tranquilo. Um beijo para você, para sua família, viu? E a gente volta a se falar. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau.